Evil Dead é uma franquia que dizem não possuir filmes ruins, que todos são muito bons ou pelo menos bons. Algo como todos os filmes dessa franquia sendo acima de uma nota 7. E hoje vamos dar continuidade a essa saga criada por Sam Raimi, Tarbert e Bruce Campbell em 1979, falando sobre o terceiro filme e o seu remake de 2013. Será mesmo que até o remake é bom? Hoje vamos descobrir isso e muito mais coisas dessa franquia. Não esqueçam de deixar o like, pois esse vídeo está muito da hora e é um termômetro para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Eu sou o Kaique, sejam todos muito bem-vindos ao Conservatório Pop. O filme começa dando um flashback do segundo e, como sempre, é um flashback com algumas mudanças, mas o básico está lá. Ash é cercado e preso por cavaleiros e por uma espécie de rei, mas o mago que o acompanhava diz que ele pode ser o escolhido que desceu dos céus para os livrarem da maldição. Mas ele é preso assim mesmo, sendo confundido por um dos homens do Henry, que era um lorde que se rebelou contra esse rei que o prende. Aqui não temos a cena da galera saudando ele como no final do segundo filme, pois como eu disse, algumas cenas são modificadas. Ele então vai até a cidade daquele local e somos apresentados a Sheila, que é uma personagem que teve o seu irmão morto por um dos homens do Henry. Um dos homens cativos é jogado em um fosso e de lá muito ketchup é jogado para cima. Parece um geyser, um geyser, sei lá, alguma coisa, um vulcão de erupção ali ou de ketchup, né? E após tomar uma pedrada da Sheila, nosso protagonista é empurrado no fosso, onde confronta alguns demônios. Apesar de tomar um sufoco, ele consegue derrotar um dos demônios usando a motosserra que aquele mago joga para ele. Ele então consegue usar aquela arapuca que está se fechando contra ele para subir e alcançar o topo do local, daquele fosso, né? E ele usa a sua 12 não mais para ser um refém, mas agora sim um hóspede. Ele manda que soltem os homens do Henry e vai comer uma uvinha no castelo. Já nesse castelo, ele e a sua rapaziada tomam um sufoco de uma bruxa, mas após derrotar ela, o mago diz que ele consegue voltar no tempo, para o tempo certo dele. Porém, o nosso herói precisa pegar o livro dos mortos que está em uma floresta amaldiçoada. Ele então decide fazer uma mão biônica usando peças de uma armadura velha para conseguir enfrentar o capiroto. Groovy. No meio desse processo, ele recebe a visita da Sheila, que após eles terem uma discussãozinha, eles acabam se beijando ali. No dia seguinte, a missão começa. O mago e sua trupe o leva até um certo ponto e diz que ele deve dizer essas exatas palavras. When thou retrievest the book from its cradle, you must recite the words Klaatu, Berata, Niktu. Caso contrário, uma merda federal irá acontecer. Ash diz que está safo e parte em busca do Necronômico. Mas como nada pode ser fácil para o nosso parceiro, para o nosso protagonista, para o nosso herói, ele se depara com uma versão de si mesmo, só que uma versão evil, uma versão do mal dele. Porém, ele consegue vencer sem muito esforço, pois aqui ele já está nível 100, ele já não quer acabar com as coisas ali de uma forma tão lenta, ele dá só um tirão na cabeça do bicho e já era. Ao chegar no altar do Necronômico, ele percebe que não tem um livro só, mas sim 3. O primeiro acaba o sugando para dentro dele, mas ele consegue escapar depois de algum esforço. O segundo acaba o mordendo e vemos que ele tem dentes. Ash então luta contra ele e se depara com o terceiro livro. Então tem que ser esse, não tem outra opção, é esse o livro. Mas vocês conhecem esse idiota, vocês já viram 2 filmes dele, vocês sabem que ele é por mais que ele consiga derrotar os demônios, ele é um bocó da maior categoria possível, né? E ele acaba esquecendo a última palavra que o mago disse para ele. Ele dá uma improvisada e diz: Klaatu, Berata, Porém, não era a palavra certa, então ele acaba liberando o música do Dragon Force no Very Hard no Guitar Hero 3. Quem será que pegou essa referência aí? Acho que ninguém pegou, né? De volta ao castelo, ele diz que fez a parte dele, cumpriu com o contrato ali e quer voltar para casa. Mas após todos ficarem chateados e desapontados com ele, ele decide sim ajudar a acabar com o mal encarnado. Afinal de contas, ele era o escolhido,
que veio dos céus para acabar com esses tinhosos. E também foi ele quem fez a cagada, né? Mas nesse processo, Sheila e algumas outras mulheres são capturadas e transformadas em demônio também. O Exército do Mal, ou o Army of Darkness, começa a caminhar em direção ao castelo que nosso protagonista está, tendo como líder aquele Ash do Mal que ressuscitou após o bocó do nosso protagonista ter falado a última palavra errada. Mas o nosso herói não dá ponto sem nó. É safo e tem um livro de química no carro que caiu junto com ele ali, né? Aquele carro que caiu junto com ele no começo do filme. Então, ele mesmo inventa a pólvora, o que é bastante curioso e no mínimo bizarro, pois eles estão no ano de 1300, ou seja, para quem não manja muito aí dos Paranauê, o ano de 1300 é o século 14 e a pólvora foi inventada no século 9 na China. Mas enfim, né? Além disso, ele transforma o carro em uma arma de guerra. Então eles prendem o livro em um local seguro, mas ainda assim exposto, pois ele tem que dar aquela emoção, né, e tudo mais. O exército de Watchwalkers ataca o o exército de demônios ataca o castelo inglês em busca do livro, e como eles são muitos, nosso protagonista e seus parceiros começam a perder a guerra. Mas consegue uma reviravolta boa quando Ash usa uma arma muito poderosa, chamada Carro Monstro. E uma reviravolta ainda melhor quando o exército de Henry, que havia sido salvo pelo Ash no começo do filme, decide se juntar à batalha e ajudar os ingleses ali, aquele reino e o Ash, né? Enfim. É iniciado um duelo entre o Ash e sua contraparte do mal, que é queimado, mas como o vaso ruim não quebra, ele volta em forma de caveira do He-Man, mas novamente é derrotado pelo nosso protagonista, que o joga para longe com um explosivo na bunda. Ash, que havia enfrentado a Sheila, também vai até ela e percebe que ela conseguiu voltar ao normal. Quando amanhece, ele caminha ao pôr do sol com o livro do Sinteco Gelado e do Quina de Mesa, e diz as palavras certas agora, finalmente. Voltando para a sua realidade, ele volta a trabalhar naquela loja que costumava ser seu antigo emprego, e está contando um relato para um brother. E vocês sabem quem é esse carinha aí? Esse carinha aí mesmo que eu tô mostrando? É o nosso parceiro Sam Raimi. O filme acaba com o demônio aparecendo para o Ash, que dá cabo dele sem muita dificuldade. E termina essa trilogia dizendo: Hail to the king, baby. Esse filme ele é bem idiota, mas eu gosto demais dele. Talvez até mais do que o primeiro. Eu gosto demais de como ele é bem feito e dirigido. E sem dúvidas o Bruce Campbell a cada filme se sentia mais à vontade como Ash. A cena dele tentando falar as palavras é muito boa, é muito engraçado e ele consegue ser forte e ao mesmo tempo um bocozão, o que é algo muito difícil. Outro ponto alto são os efeitos práticos desse filme que eu já mencionei na parte 1, e sem dúvidas virou uma marca dessa trilogia. É muito bem feito e não ficou nada datado, dá pra assistir e se divertir demais até hoje. Uma das melhores trilogias do horror, se não a melhor. Mas calma que ainda tem mais um filme para falarmos aqui nesse vídeo. O remake lançado em 2013, que teve como direção o Fede Álvares, inicia o filme com uma introdução de uma menina sendo capturada, e depois nós vemos que ela está possuída e o pai dela está tentando desfazer essa maldição com umas pessoas esquisitas que estão naquela cabana. Ele taca fogo nela e vemos que esse filme tem um tom mais sério e bem mais cru, e até um pouco mais realista. Ele termina matando ela com um tiro na cabeça, um tiraço, bum! Nossa nova trupe de bocós chega finalmente na cabana. Nós temos a Mia, o seu irmão mais velho David, a namorada dele a Natalie, o Eric e a enfermeira Olivia. Mia é uma pessoa que está na reabilitação e aquela viagem vai servir para isso, para que ela consiga controlar o seu vício em drogas. Para ela não ter mais esse vício, né, e tudo mais, funciona como uma reabilitaçãozinha. Eles arrumam a cabana que estava bagunçada e algumas coisas são reveladas. A Mia teve uma overdose e morreu por um tempo, e já tentou uma reabilitação no verão passado, que também não deu certo. À noite ela tem uma crise de abstinência e diz que tem um cheiro muito forte de pessoa morta, mas os amigos dizem que ela só está sensível pela abstinência. Porém o cachorro vovô também sente e vai até uma parte do tapete, e quando eles levantam esse tapete para ver o que ele está cheirando, eles descobrem uma porta para um porão. Investigando esse porão, eles encontram gatos mortos e um livro fechado com arame
e tem muitos, mas muitos avisos para que eles não abram. Mas o que vocês acham que ele faz? Sim, apesar de todos os avisos, esse bocó do Eric abre o livro. Além de tudo isso, esse idiota lê as palavras em voz alta e o demônio pega a Mia, que pede para ir embora, mas eles não deixam, achando que ela só está querendo fugir da reabilitação novamente. Porém, ela consegue fugir pela janela do quarto dela e pega o carro, mas durante o trajeto, ela acaba vendo o sinteco gelado e acaba jogando o veículo dentro de um lago. Ela foge de algo que está perseguindo ela, mas as árvores pegam ela e novamente temos aquela cena idiota que não faz sentido do filme de 81. O que é bem pior aqui, pois em 81 já era horrível, já era muito idiota. Imagina em 2013, né? Não cabe mais em 2013 ter uma cena dessa, né? É péssimo e é misógino, não precisava ter essa cena. Os amigos saem para procurar ela e ao acharem, veem que ela tá toda rasgada ali por causa das árvores. Eles acabam levando ela de volta para a cabana. E ela continua insistindo para ir embora, mas o David diz que está tudo na cabeça dela. Enquanto isso, o Eric continua estudando o livro dos mortos. Esse animal, ele não aprende, ele é um idiota. David vai procurar o seu cachorro vovô e descobre que ele está de arrasta para cima. E vê um martelo com sangue do lado dele. Ou seja, algo o matou. Ou alguém, né? David desconfia da Mia e vai confrontar ela, que tá tomando um banho muito quente. E Derek percebe que fez bosta. Só agora, né, o seu bocó, finalmente você percebeu que não devia ter aberto aquele livro cheio de arames e cheio de avisos, para não abrir e não ler os bagulho. David vai procurar ajuda, mas as estradas estão fechadas. De volta à cabana, Mia dá um tiro de 12 no David e pega de raspão. E vomita muito, mas muito ketchup na Olivia, que joga ela no porão. A garota vomitada vai pegar mais calmante para Mia e some. Eric vai procurar ela e vê que ela arrancou parte do rosto dela e começa a dar várias injeções nele ali, ó, no olho, na mão, em todos os lugares ali, o que me deu muita agonia porque eu não sou muito fã de agulhas, né? Ele consegue escapar dela e acaba a matando com um teco da privada. David tenta ajudar o Eric e pede que Natalie pegue água na cabana, né? E ela vai sozinha pegar água na cabana. O David também é meio idiota, né? Todo mundo aqui é a trupe dos bocó do idiota, né? Mas beleza. Lá a Mia acaba pegando ela e a beija com muito sangue, além de uma mordida na mão. David chega para ajudar e a martela uns pregos ali na tampa do porão ali para que a Mia não saia. Eric tenta queimar o livro, mas não dá. Eles procuram um jeito de salvar a Mia no livro, mas não dá, só matando e queimando o corpo, como fizeram com a menina no começo. A mão de Natalie começa a se transformar em um demônio igual a do Ash no segundo filme. Ela então pega a serrinha e arranca fora. Pois aqui nesse filme eles têm muita coragem de arrancar membros, né? Porque eu não teria essa coragem que eles têm nesse filme aqui, né? Mas beleza. Eric diz que o único jeito é matar e queimar a Mia, mas o David se nega. E aqui, como esse filme ele é mais realista, ele não é como Evil Dead 2, a Natalie acaba assim virando cramunhão e ataca os meninos com uma arma de pregos. Porém, quando ela vai matar o Eric com um pé de cabra, o David atira no outro braço dela, no braço que ela tá segurando o pé de cabra. Sua namorada acaba morrendo em seu colo e ele leva o Eric para fora depois. Ele tenta queimar o porão, mas não consegue porque a Mia canta uma música da infância deles. Ele ia queimar o porão com a Mia lá dentro. Ela canta a música que a mãe deles cantavam para eles dormirem ali, né? A canção de ninar ali das criançadas, né? Ele decide dar uma injeção nela para desacordá-la, mas toma um pau no porão. Porém, nosso Eric aqui chega para se redimir e acaba salvando ela, mas ele morre logo em seguida. O David então consegue finalmente dar aquela injeção naquele cramunhão que estava desmaiado. Ele a leva para fora e a enterra, pois esse era um outro jeito de salvá-la. Enterrar com um saco na cabeça, que faria com que ela ficasse sufocada. Acabaria tirando sim o demônio de dentro dela, porém ela morreria e aí ele teria que ressuscitá-la. E é isso que ele começa a fazer. Ele desenterra ela, depois ele usa uma gambiarra com bateria de carro e injeção para trazer ela de volta. Mas ao ir pegar as chaves é confrontado pelo Eric possuído. Ele entrega as chaves a Mia e manda ela indo embora, pois ele vai ficar ali para se sacrificar para lutar contra o Tinhoso, que é mais ou menos ali o que os Cavaleiros do Zodíaco faziam nas 12 casas ali, né, e tudo mais. Ele atira na gasolina e ela explode a cabana. Começa a chover muito sangue e o demônio sai da terra,
caçando a Mia, que corre e pega uma motosserra. Mas ela acaba não ligando de início, logicamente, afinal de contas é um filme mais sério, não é igual aos outros Evil Dead, que mostra o Ash ligando a motosserra com a boca, né? Que é algo muito idiota, mas que eu gosto bastante. Ela consegue a gasosa e corre do demônio, entra embaixo de um carro e consegue finalmente ligar a motosserra. Ela acaba cortando as pernas do bicho que joga o carro em cima do braço dela. E ela diz que está cansada disso, ela já foi viciada em drogas, ela já tentou reabilitação, não deu certo, ela já sofreu overdose, ela já fez outra reabilitação, ela foi possuída pelo demônio, ela foi enterrada viva, ela ressuscitou, essa menina já passou pelo inferno na terra, então ela puxa o braço dela e arranca esse braço, né, essa mão dela ali, e pega a motosserra, finalizando finalmente esse cramunhão, dando uma motosserrada na cara do cramunhão ali numa cena muito boa que tá chovendo muito sangue. A chuva de sangue se põe, acabando assim o último filme dessa quadrilogia, que é um filme muito bom. Eu gosto de como esse filme, ele tem um tom mais sério, um tom mais realista, vamos dizer assim, né? Realista é meio pá de falar, porque como que vai ser realista e tudo mais, né? Mas beleza, tá chovendo sangue, é show de bola. Mas o que eu tô querendo dizer, eu acho que vocês entendem, é um tom mais realista, um tom mais sério. Eu gosto bastante porque eu acho que casou bem com a história. Mas eu gosto muito das coisas também dos outros Evil Dead de ser mais galhofa e tudo mais. Mas esse filme aqui também é muito bom. Como eu disse no começo do vídeo, eu também acho que essa saga, essa quadrilogia, não tem filmes que sejam ruins. E o novo capítulo dessa franquia está para chegar também. Então comentem aí o que vocês acham, se vocês acham que também vão ser bons. Mas aproveitem também para comentar o que vocês acham desses outros 4 filmes. Já aproveitem para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada da cultura pop. E já deixem um like se gostarem do conteúdo. Assim me ajuda a ele ser mais recomendado para outras pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo, né? Também vejam a descrição, pois deixa as nossas redes sociais aí. Temos TikTok e Instagram com vídeos rápidos de dicas e curiosidades do mundo da cultura pop. Além de um podcast que o Matheus e eu temos mais tempo para curiosidades e galhofadas da cultura pop. Fora isso, eu tenho um canal de gameplay também altamente duvidosa, de uma gameplay, né, que eu morro mais do que eu bato, mas beleza, tá show de bola. Confere lá que está muito da hora. Muito obrigado e até a próxima.